Boa noite a todos vocês que nos acompanham nesta transmissão da Igreja de Vila Jacuí. É uma grande honra e uma grande alegria estar recebendo vocês aqui conosco, este meio pelo qual nós utilizaremos durante as semanas aí para nos comunicarmos através desta transmissão. Aqui nós iremos compartilhar um pouco do que está acontecendo durante todos esses dias pelos quais nós estamos em nossa casa. Muitas vezes nós pensamos, a igreja está fechada, será que tudo parou? Mas não engane você, fique atento, pois as atividades elas continuam diariamente. Todos os departamentos estão trabalhando ativamente para que a obra de Deus continue, porque a obra de Deus jamais ela deve e nunca poderá parar. Nós agradecemos você que está distante, você que está nos acompanhando aqui por este meio tão importante, pelo qual nós iremos adorar e louvar ao nosso Senhor. Amém? Os motivos pelos quais nós estamos aqui foi de trazer você um pouquinho para mais próximo da nossa igreja. Sabemos que você está com muita saudade, você que está aí já atribulado, querendo saber como será a situação, como será, o que irá acontecer daqui para frente. Não fique preocupado, porque Deus já está cuidando de tudo e nós estaremos aqui juntamente com você para nós estarmos mais e mais próximos do nosso Deus. Um recado importante que eu tenho para trazer para os irmãos nesta noite é o belo trabalho que a igreja vem fazendo diariamente. Nós gostaríamos de agradecer a todos os departamentos, departamento dos jovens, departamento do desbravador, do aventureiro, Ministério da Mulher, Ministério da Asa, o Ancianato, o Diaconato e todos os outros líderes da nossa igreja. Eles estão trabalhando para ajudar e auxiliar a nossa comunidade através da mensagem que precisa ser conhecida, através de muitas doações que foram feitas aqui para a nossa comunidade. Todo um trabalho lindo que os jovens da nossa igreja vêm realizando diariamente para atender à necessidade do seu próximo. Nesta noite também, nós temos alguns pedidos especiais pelos quais nós podemos juntos, eu e você, estar orando pelos nossos irmãos. Gostaria de pedir aqui a mensagem que nós recebemos neste momento pela nossa querida irmã Maria Barros, que você esteja aí no seu lar orando pela nossa irmã e pela sua família que vem passando por um momento de dificuldade. Eunice e família, a nossa querida irmã que recentemente perdeu o seu esposo, vamos lembrar dela e de toda a sua família em nossas orações, porque nós sabemos que não é somente esta doença que nos causa preocupação, e sim tudo o que acontece normalmente. Também gostaríamos de pedir oração pela nossa querida irmã Eliane, que perdeu recentemente a sua irmã. Que Deus possa confortar o coração desta família e que eu e você estejamos orando juntos para que Deus trabalhe no coração destes irmãos. E também, ainda mais importante, pelos nossos queridos irmãos profissionais da área da saúde que estão batalhando na linha de frente, nos hospitais, nas UPAs e nos pronto atendimento que existem pela nossa cidade afora, que nós possamos estar todos os dias colocando o nome desses nossos queridos irmãos nas mãos de Deus, para que Ele continue cuidando e continue protegendo o seu lar e suas famílias, esses guerreiros que fazem parte e que farão parte, não é verdade, da história de toda a humanidade que está sendo salva e resgatada, não só na parte física, mas também muitas vezes a mensagem que eles deixam ali de esperança, a mensagem de ânimo, que é o que todos nós precisamos neste momento. Amém? Tem um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento, que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que Deus nos diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Amém, igreja? Esse é o sentimento que nós precisamos ter todos os dias em nosso coração, que Deus ele já está cuidando de mim, de você, do seu lar e de toda a sua família diariamente, que nós não devemos ficar preocupados, e sim devemos olhar para o alto, que é da onde vêm as nossas forças, o nosso Deus maravilhoso que nos sustenta e que jamais deixará faltar qualquer coisa
em nossa casa e em nossa vida. Amém? Eu convido a você, neste momento, para que vocês curvem as nossas frontes e juntos nós possamos dirigir uma prece ao nosso Deus. Oremos. Santo Pai, nosso bendito e eterno, nosso maravilhoso, grandioso, que habita nos mais altos céus, muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em minha vida e na vida de todos que se encontram aqui, meu Pai, neste momento, por este meio, meu Pai, pelo qual nós utilizaremos todos os dias para compartilharmos das bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um, das maravilhas que o Senhor tem operado, os milagres que o Senhor tem realizado na vida de todos os teus filhos, meu Pai. Que o Senhor continue cuidando a cada dia de cada lar, de cada família que está presente assistindo esta transmissão que nós estamos fazendo neste momento, ó Deus. Cuide de cada um dos teus filhos, abençoa-os, meu Pai, e os proteja em todos os momentos. Cuida também, ó Pai, dos irmãos que foram falados os nomes aqui, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um e traga, meu Pai, a esperança, a única pela qual continua firme e arraigada, meu Deus, com Cristo Jesus, ó Pai. Esteja com toda esta programação que será feita para a honra e glória do Senhor. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, nós teremos uma mensagem cantada pelo nosso querido irmão Mardônio, aqui da nossa igreja de Vila Jacuí. Você que estava com saudade de vê-lo louvar para a honra e glória de Deus, receba esta mensagem aí em seu lar, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Ao olhar a flor de sua beleza, ao ouvir o vai e vem do mar, bom sentir um toque de amor, de um bebê dando seu louvor. Posso perceber as digitais do amor, toda a criação, por onde quer que eu vá. As belas maravilhas que eu possa conhecer são apenas evidências do explicado amor de Deus. Uma mãe que dos seus filhos cuida, um amigo mais chegado que o irmão, o perdão que une uma família. Quando Cristo entra em seu coração, posso perceber as físicas do amor, toda a criação, por onde quer que eu vá. Mas as belas maravilhas que eu possa conhecer são apenas evidências do explicado amor de Deus. Como posso eu duvidar de Deus? Com imenso amor mostrado a mim, posso perceber as digitais do amor, toda a criação, por onde quer que eu vá. Mas as belas maravilhas que eu possa conhecer são apenas evidências do explicado amor de Deus. São apenas evidências do explicado amor de Deus. Explicado amor de Deus. Amém.
Obrigado, Mardônio, pela mensagem musical. Obrigado, Adriano, pela apresentação. Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui fazendo esta programação virtual nesta noite, porque, como foi falado aqui pelo Adriano, nós estamos com muitas saudades da nossa igreja e estamos saudades de muitas coisas, né? Estamos saudades dos nossos amigos, alguns estão com saudades do trabalho, estão com saudades de sair para a rua, de fazer as suas atividades, e nós quisemos aproveitar aqui esta oportunidade para nós matarmos saudades aqui da nossa igreja, onde é o local de nossos encontros, de nossas confraternizações, de nosso louvor, e nessa noite nós resolvemos fazer essa programação aqui para os irmãos matarem a saudade. Nós estamos aqui em 5 pessoas. Nós estamos com o técnico de som Levi e com o cenógrafo Robinho, que são os responsáveis aqui por esta gravação especial que nós estamos fazendo nessa noite. E é uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez falando com os irmãos. Pena que não de maneira presencial, mas nós oramos para que isso possa acontecer muito em breve, que em breve nós possamos voltar para as nossas atividades e que em breve nós possamos estar novamente aqui na igreja, nos confraternizando, nos encontrando, nos abraçando e louvando juntos ao nosso Deus. Nós sabemos aí, quando nós encontramos algumas pessoas na rua, que todo mundo está com muita saudade de se rever, de conversar. Esses dias nós nos encontramos aqui na porta da igreja, ficamos conversando aí mais de 1 hora, eu, Jacó, Adriano, porque realmente a gente sente saudade. E eu já fazia tempo que eu não vestia a roupa da igreja. Eu já percebi que nesses tempos que eu estou em casa eu já engordei também. A roupa quase não serve, a camisa ficou apertada no pescoço. Alguns outros engordaram aqui também, que eu sei, eles estão dando risada lá no fundo, mas sei que já engordaram também, já deu para perceber. E também o cabelo que cresceu, não tenho onde cortar o cabelo, não sei se o pessoal está cortando o cabelo aí. Eu vi que o Fabiano cortou o cabelo esses dias, até perguntei para ele onde ele cortou, né? Ele nem tem tanto cabelo assim para cortar, mas ele cortou. E eu fiquei, onde é que eu vou cortar meu cabelo? Não tem, está aí 2 ursos lá em casa, eu e o Davi, né? O Davi eu já estou chamando ele de Yellow Power, né? Tem o cabelão assim, já está Yellow Power. Mas nós vamos vivendo aí do jeito que está durante esse período de isolamento, de quarentena, e essas são as palavras que são mais comuns ultimamente, né? Isolamento, quarentena, distanciamento, restrição social, reclusão, confinamento, são as palavras da moda. Se você começa a escrever ali no Google, você coloca já a primeira letra, já vai escrevendo tudo na sequência, né? Eu só não consigo falar hidroxicloroquina, isso eu não consigo falar ainda, mas até o final dessa pandemia eu vou conseguir falar isso também. E falando aí de reclusão, de isolamento, distanciamento, restrição, quarentena, confinamento, o que eu fiz? Eu fui pesquisar na Bíblia a respeito desse assunto, para saber se na Bíblia isso também já existia ou já houve alguma vez. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos exatamente isso, que na Bíblia também aconteceu alguns isolamentos, algumas inclusões, alguns distanciamentos. E a Bíblia tem isolamento social feito por algumas pessoas, e todas elas por motivos diferentes. E é interessante aqui algumas coisas que nós podemos ver através do estudo da Bíblia a respeito desse assunto. Começando aqui por Levíticos, no capítulo 13, a partir do verso 45, nós vamos ver algo muito interessante. Mas já que nós iremos abrir a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo para fazer uma oração. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, nós iremos abrir a Tua palavra. Nós queremos suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos esclarecer, que nós possamos ter a sabedoria para compreender a Tua palavra, e principalmente, ó Pai, as lições que a Bíblia trouxer para nós possamos colocar em prática na nossa vida, e que possa fazer diferença para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Então, em Levíticos, no capítulo 13, lá no verso 45, se você quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa, o seu celular, o seu tablet, e quiser compartilhar também juntamente conosco, você pode fazê-lo também no livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 13, ali no verso de número 45. Na verdade, o capítulo todo fala a respeito das leis da lepra. Mas olha que interessante neste capítulo que fala que quando Deus começou a organizar o povo de Israel, que havia saído de dentro do Egito e que agora estava andando pelo deserto, agora era um povo nômade, que montava ali o seu acampamento durante a noite e depois desmontava o acampamento e saía para um novo local. Então Deus começou a organizar, a passar para Moisés algumas leis especiais ali, leis de saúde, leis de higiene. E olha só a instrução que Deus deu para Moisés de como eles deveriam proceder. Diz assim: às vezes do leproso em que está a praga, serão rasgados os seus cabelos, serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só em sua habitação, será fora do arraial. Então, olha só que interessante. O próprio Deus já havia lá no passado, na época em que o povo saiu do Egito e foi para o deserto, Deus criou ali um primeiro regime, ou uma primeira lei de distanciamento social, de quarentena, de confinamento, onde uma pessoa que estava com uma doença, com a lepra, para que ela não contagiasse outras pessoas, porque acreditava-se nisso, ela então saía para fora do arraial, saía para fora do acampamento e ficava lá fora. Só depois que essa pessoa estivesse curada, ela ia se apresentar ao sacerdote, o sacerdote avaliava se a pessoa realmente estava curada e só então ela poderia voltar para o convívio social juntamente com sua família. Veja que interessante então que a quarentena, essa palavra quarentena que tem a origem da palavra 40, 40 dias, que foi estudada por Louis Pasteur, mais ou menos ali no século XVIII, onde ele percebeu que havia fungos e bactérias, que a doença passava de uma pessoa para outra. Então, no século XVIII, Louis Pasteur induziu ou instituiu a questão aí da quarentena, que em princípio, por isso quarentena, 40 dias, mas hoje existem as quarentenas de 15 dias, 30 dias, 20 dias, mas o nome permaneceu. Porém, o próprio Deus já 3.000 anos antes, 3.000 anos antes, já sabia de como se tratar as doenças transmissíveis, e então estipulou a quarentena, o isolamento. Por quê? Porque Deus é o Criador, Deus sabe de todas as coisas, e o homem demora muito tempo estudando, para depois compreender aquilo que Deus havia ensinado há muito tempo atrás. Então nós vemos o quê? Que esse isolamento social, esse distanciamento, essa quarentena, lá há muito tempo atrás, desde a época de Moisés, já existia. Nós vemos também que algumas pessoas passaram por período de quarentena, passaram por período de isolamento, como eu disse, por motivos diferentes. Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo João, que João tentaram matá-lo de várias maneiras, colocaram João dentro de um tacho de óleo fervente, não conseguiram matar. Por fim, eles decidiram isolar João e colocaram então João num barco e levaram para uma ilha chamada Patmos. E João agora, não por decisão própria, mas por decisão de outros, por decisão do governo, acabou ficando isolado, recluso e com restrição social dentro da ilha de Patmos. E por ali ele ficou por aproximadamente 3 anos, quando depois disso algum outro imperador
lembrou de que João estava lá e acabaram trazendo de volta, e ele saiu do seu período de reclusão. Outro episódio também que nós podemos lembrar na Bíblia, onde houve um período de isolamento social, foi dos discípulos, lá no livro de Atos, no capítulo 1 e 2, assim que Jesus subiu ao céu, e o anjo falou, olha, da mesma forma que Jesus subiu, ele também vai voltar. Os discípulos, eles saíram dali e foram para uma casa, para um local, e passaram ali um período de isolamento. Foi uma quarentena de 10 dias. E foram aproximadamente 120 pessoas que ficaram reclusas naquele local. Eles ficavam louvando a Deus, ficavam orando, ficaram buscando a presença do Espírito Santo, até que quando chegou o Pentecostes, passavam ali os 10 dias desse período de isolamento deles. Então eles foram para a sociedade, se misturaram com as outras pessoas, e então eles levaram a mensagem de salvação através da descida do Espírito Santo, onde eles falaram em várias línguas, e onde eles falaram para as pessoas, e 3.000, 5.000 pessoas se batizaram naquele dia, naquele período pós-reclusão. Outro também, que nós sabemos bem evidente, que passou o período de reclusão, foi o próprio Jesus. Quando nós lemos ali no livro de Marcos, no capítulo 1, Jesus, ele também, ao ser batizado, teve o seu batismo ali com João Batista, que o batizou, e depois ele batizou João Batista. Saindo dali, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e lá no deserto Jesus passou um período de 40 dias de distanciamento social, de isolamento social. Permaneceu ali em oração, passou ali aquele momento em contato com Deus, porque ele sabia das coisas que haveria de suceder dali para frente. E nós sabemos então que passado aqueles 40 dias, onde ele estava com muita fome, o próprio Satanás veio até ele então para tentá-lo. E nós conhecemos esse episódio ali como sendo o monte da tentação, ou as tentações de Jesus, após ele ter passado então por esse período de 40 dias. Outro também que passou por um período de distanciamento social foi Elias. Nós sabemos ali que Elias, ele teve aquele embate com os profetas de Baal, onde ele fez que descesse fogo do céu pelo poder da oração. Ele orou e pediu que o Senhor fizesse descer fogo do céu. Então o fogo desceu do céu, consumiu ali o sacrifício, e os sacerdotes de Baal tiveram que fugir. E depois daquele momento, o rei Acabe falou para Jezabel do que havia acontecido, e Jezabel ficou com muita raiva de Elias. E o que aconteceu? Elias passou por um momento ali de depressão, de tristeza profunda. E qual foi ali a decisão de Elias? Ele saiu para os montes, saiu para as cavernas, ficou escondido e passou por um período de reclusão social, uma quarentena exatamente também, assim como Jesus passou um período de 40 dias. Nesses 40 dias ele foi alimentado ali pelos anjos, ele tinha a água, tinha o pão, mas ele queria fugir do encontro com qualquer pessoa. E esse período de quarentena acabou quando o próprio Deus veio conversar com Elias, quando ele estava ali recluso dentro de uma caverna. Outro também que passou por um período de isolamento social, também numa situação, uma circunstância diferente, foi Moisés. Moisés, ele vivia ali no Egito, vivia na alta sociedade, ele era um hebreu que estava sendo preparado para ser um líder dentro do Egito, porque ele havia sido criado, embora fosse hebreu, havia sido criado pelos egípcios, pela família real egípcia. No entanto, ele acabou se compadecendo de um hebreu que estava sofrendo ali, e ele então acabou matando um soldado egípcio, e diante das circunstâncias ali, ele percebeu que ele também iria morrer, então ele sumiu, foi para os montes, e ele se escondeu ali e passou por um período de 40, só que não 40 dias, mas 40 anos. E ali ele se excluiu da sociedade egípcia, mas ele acabou encontrando uma nova família,
ele passou por uma situação ali de aprendizado, de crescimento, e esse período de 40 anos de reclusão social dele terminou quando Deus veio conversar com ele na sarça ardente e mandou Moisés então voltar para o convívio da sociedade, onde ele teria um grande trabalho ali diante do seu povo. Então, nós vemos aqui que na Bíblia existem situações também pela qual nós estamos passando agora. A nossa situação é diferenciada também. Nós estamos vivendo uma situação de reclusão para que a doença que existe, o corona, não se alastre mais, para que nós não sejamos acometidos por esse vírus, que nós não transmitamos também para outras pessoas. Então todos nós ficamos ali receosos, ficamos preocupados, temos medo de repente nós estarmos contaminados e passar para os nossos pais, para os nossos avós e também para as crianças. Então as pessoas, o recomendado que está sendo agora é para que nós vivamos um período de reclusão. Agora, o que é interessante aqui, e qual conclusão que nós chegamos de tudo isso, é interessante, porque em todos os casos de reclusão, de distanciamento social, de quarentena, de confinamento, nós percebemos o quê? De que todos esses personagens que nós mencionamos, eles voltaram do seu período de confinamento melhor do que a situação que eles estavam antes. Moisés, ele saiu ali do deserto mais paciente, ele saiu mais preparado para liderar, ele saiu com condições de enfrentar o faraó e saiu com condições de liderar o povo. E saindo dali, Moisés foi um dos maiores líderes que já houve na história desse planeta. Um homem manso, um homem que soube administrar todo aquele povo andando no deserto. Nós vemos ali também que Elias, quando saiu dali daquele período de quarentena, onde ele estava depressivo, Elias saiu dali mais animado, saiu com mais confiança, ele saiu com mais coragem, e Deus falou para Elias: Elias, vai, procura o seu substituto. E Elias saiu dali, procurou Eliseu, transferiu a sua capa para Eliseu, e depois disso aí, algum tempo depois, Eliseu ele acabou subindo para o céu, sem passar pela morte. Olha que experiência maravilhosa. Jesus também, quando passou por esse período de quarentena, depois de ser ali tentado no monte, quando Jesus saiu dali, nós não podemos, não tem nem necessidade de explicar de quantos milagres maravilhosos Jesus realizou após o seu período de quarentena, e de trazer a salvação para as pessoas, de ter força de suportar toda aquela pressão em relação à perseguição que existia sobre ele, a cruz, o Calvário, o Getsemane. Então Jesus saiu dali forte, Jesus saiu vencedor e operou grandes milagres depois do seu período de quarentena, até que finalmente morreu por todos os nossos pecados. Os apóstolos também, quando terminaram o seu período ali de confinamento, depois de 10 dias, aqueles homens saíram para pregar a palavra de Deus. E como eu disse momentos antes, eles saíram dali e batizaram 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e pregaram a palavra por todo o mundo. E hoje nós conhecemos a Bíblia e conhecemos a salvação de Jesus, graças ao trabalho desses apóstolos que saíram desse período mais fortificado do que quando começaram. E João também, quando saiu dali da ilha de Patmos, ele saiu forte, saiu determinado, e lá dentro do período de confinamento, João, ele pôde escrever o seu maior trabalho, o seu melhor material, que foi o livro de Revelação do Apocalipse, que aconteceu durante o seu período de confinamento. Olha só que coisa maravilhosa que aconteceu de João, não antes, não depois de ele ter saído, mas já começou durante o seu período de confinamento. E aquele homem que era visto como leproso, que estava doente e que era afastado do arraial que nós lemos lá no livro de Levíticos, no capítulo 13, depois desse período de
de quarentena, de isolamento, quando ele estava curado da sua doença. Ele poderia voltar feliz para o convívio dos seus familiares, para o convívio dos seus parentes, dos seus amigos, e poderia viver uma vida conforme ele vivia antes, uma vida feliz e uma vida saudável. Agora, avaliando essas situações, nós podemos pensar o quê? Como que tem sido a nossa reação diante da situação atual em que nós estamos? Será que Deus não está nos dando também uma oportunidade para nós melhorarmos? Uma oportunidade para nós evoluirmos? Uma oportunidade de crescimento? Uma oportunidade de desenvolvimento? Algumas pessoas nesse período de reclusão ficam reclamando, ficam se lamentando, ficam empurrados, ficam brigando, mas como nós vemos aqui nesses personagens da Bíblia, todos eles, quando passaram por um período de confinamento, eles evoluíram, eles melhoraram. E nós? Também será que não está diante de nós uma oportunidade para nós melhorarmos? Uma oportunidade para nós crescermos? Será que nós não podemos aproveitar agora este período de reclusão, esse período de distanciamento social, para nós aprendermos algumas coisas? Por exemplo, para nós aprendermos que todos nós somos iguais e que ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos visto aí que essa doença, ela começou pelas classes mais altas da nossa sociedade. Começou pelos ricos, começou pelas pessoas que viajam para a Europa, pelas pessoas que viajam para a Ásia, pelas pessoas que fazem festas na alta sociedade. E essas pessoas, ao sentirem que estavam doentes, elas passaram pela mesma angústia que as outras pessoas que não têm bens materiais também estão passando. Ou seja, todos nós perante Deus somos iguais. A pessoa pode ter um pouco mais de dinheiro, pode ter um carro, pode ter um bem, mas como seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. E o sofrimento, ele, quando atinge, e a dor, elas acabam vindo da mesma forma no coração das pessoas. Então, nós podemos ver, através dessa situação em que nós estamos agora, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós podemos aprender a valorizar um pouco mais a nossa família. O esposo valorizar mais a sua esposa. A esposa valorizar mais o seu esposo. Os filhos aprenderem a valorizar mais os seus pais. Os pais aprenderem a valorizar mais o tempo com o seu filho. Conversar mais, brincar mais, ter um relacionamento melhor, fazer os cultos em suas casas, o culto matinal, o culto vespertino, passarem momentos de estudos juntos, passarem momentos de oração juntos. Então, talvez nós vivemos tão corrido aí, não temos tanto tempo para a nossa família. Agora nós estamos em casa com a nossa família. Talvez seja um momento, a oportunidade que Deus está dando para nós aprendermos a valorizar mais a nossa família. Talvez seja uma oportunidade também para nós valorizarmos um pouco mais os nossos amigos. Por quê? Porque agora nós não estamos podendo conversar pessoalmente com os nossos amigos, só por vídeo, só por telefone. E aí nós estamos com aquela saudade de encontrarmos com os nossos amigos, de repente para ir comer uma pizza, para jogar bola, para correr no parque, ou simplesmente para conversar na porta de casa. E às vezes nós vemos o quê? Que nós brigamos com os nossos amigos por tantas besteiras, né? Vemos as pessoas aí brigando com os amigos por causa de partido político, por causa de religião, por causa de futebol, e fica de mal. E agora que nós estamos em casa, nós vemos aí a falta que os nossos amigos fazem para nós. Então, mande um vídeo para o seu amigo, para a sua amiga. Fala: olha, estou com muita saudade de te ver. Fale para a sua amiga: olha, estou com saudade de ver você, quero reencontrar com você em breve. Porque nós
temos infelizmente este problema. Nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. E agora nós não perdemos os amigos, nós simplesmente estamos um pouco distantes. Talvez seja oportunidade para nós valorizarmos mais as nossas amizades. Talvez seja oportunidade também para nós valorizarmos mais a nossa igreja. Nós temos aqui um local de culto, onde nós costumamos vir aqui aos sábados, domingos, quarta-feiras, para louvar a nosso Deus, para confraternizarmos com os nossos irmãos, e agora nós estamos impossibilitados disso. E às vezes, quando nós temos a possibilidade, nós não valorizamos, nós não viemos aqui, não vimos com alegria, com satisfação, e talvez Deus está dando a oportunidade para nós valorizarmos mais este momento aqui na casa de Deus, para nós, quando voltarmos para cá, cantarmos com mais alegria, com mais satisfação, participarmos mais das atividades da igreja, nos envolvermos mais em tudo que acontece aqui na igreja, porque agora que nós estamos distantes é que nós percebemos como isso faz falta. Talvez Deus está nos dando a oportunidade para nós aprendermos a sermos mais pacientes, porque a gente fica em casa, às vezes meio ansioso. Então agora Deus está nos ensinando como nós respirarmos mais calmamente, como ficarmos menos ansiosos. É a hora de você treinar a sua paciência, de você aprender a ser mais tolerante, aprender a ser mais manso, mais calmo. Talvez seja essa oportunidade que Deus está nos dando através dessa quarentena. Talvez Deus está nos dando a oportunidade de nós aprendermos a sermos menos orgulhosos, menos vaidosos, menos egoístas. O que adianta as roupas bonitas? A gente está andando só de pijama em casa o dia todo, de chinelo, não adianta nada. Os relógios caros, os carros, né? De que vale tudo isso? Então, nós às vezes valorizamos muito as coisas, e agora nós estamos vendo que a vida é muito mais importante do que os objetos, do que dinheiro, do que bens, do que posses. Então nós podemos aprender a sermos menos egoístas, menos vaidosos, menos orgulhosos. Nós temos a oportunidade também que Deus está nos dando de nós aprendermos a sermos mais humanos, mais sensíveis às necessidades alheias. Nós vemos aí quantas pessoas, diante dessa crise que está acontecendo, e as pessoas estão começando a passar necessidade, e talvez você está na sua casa ali tranquilo, eu tenho meu arroz, eu tenho meu feijão, eu tenho minha batata, eu tenho meu macarrão, estou tranquilo. Mas Deus está dando oportunidade de repente para você agora, de você compartilhar o seu arroz, compartilhar o seu feijão, compartilhar o seu macarrão, compartilhar a sua batata com pessoas que não estão tendo as mesmas condições que você. Então Deus talvez esteja agora querendo nos ensinar a sermos mais humanos, a sermos mais sensíveis às necessidades das outras pessoas. Também Deus está nos dando a oportunidade de nós lermos mais a Bíblia em casa. Muitas vezes a gente não lê a Bíblia e fala assim, eu não tenho tempo, eu não consigo. Agora nós temos tempo. Você pode fazer isso de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Agora Deus está nos dando tempo. Só que mesmo com o tempo, muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Então agora é a oportunidade para você começar a estudar a Bíblia, começar a estudar a sua lição, pegar algum livro para ler. E se você não tem esse hábito, Deus então agora está te dando essa oportunidade para você criar este hábito. E Deus também está nos dando a oportunidade de nós aprendermos a orar mais. Orar pela nossa família, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos amigos, orarmos uns pelos outros. Se você orava uma vez por dia, ore 2. Se você orava 2, ore 4. Se você orava 4, ore 8, 10. Mas Deus está nos dando a oportunidade agora de nós aprendermos a orar mais. E não só por nós, mas orarmos também pelas outras pessoas. Orarmos por pessoas que também estão passando por situações difíceis. Então, como que vai ser agora a sua vida quando terminar a sua quarentena? Você vai ser uma pessoa melhor do que você é uma pessoa hoje? Ou você vai voltar, vai terminar essa quarentena e você vai ser exatamente o mesmo? Deus está te convidando, através dessa quarentena, está te dando oportunidade para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa que cresceu
como ser humano, uma pessoa que cresceu no cristianismo, e todos nós estamos tendo igualmente esta mesma oportunidade. Pode ser que vai terminar esta quarentena e alguns vão acabar perdendo a sua vida, alguns que estejam próximos, alguns amigos, não sei, espero que não, mas a grande maioria de nós vai terminar essa quarentena e nós iremos voltar para as nossas atividades normais. E eu espero que todos que estão me ouvindo aqui, quando terminar essa quarentena, volte para as suas atividades normais. Mas eu gostaria que, quando terminasse, cada um de nós pudéssemos ser pessoas melhores, que nós possamos ser humanos melhores, que nós possamos ser cristãos melhores e que nós possamos estar mais preparados também para a volta de Jesus. Então Deus está nos dando uma oportunidade de crescimento, e as oportunidades, elas aparecem para as pessoas, nem todas aproveitam essas oportunidades, mas eu espero que você aproveite essa oportunidade de crescer, de melhorar, de evoluir, e que quando terminar essa quarentena, nós possamos nos encontrar, nos abraçar, nos confraternizar, comer uma pizza junto, sair para almoçar, dar risada, mas todos nós melhores do que nós estamos hoje. Nós iremos ouvir uma mensagem musical e após a mensagem nós iremos nos despedir com uma oração. De todas as histórias que eu já ouvi, a que me surpreender, um rei que deixou o seu trono de ouro lá no céu, só por me amar, servo se fez. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós, o Filho de Deus. Sua glória para nos resgatar, sacrifício se fez. Quero viver por tua graça, quero anunciar esse amor. Graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz, hoje livre sou. Graça real, me trouxe o perdão, a esperança pro meu coração. Graça real, que mudou o meu ser, me fez renascer. De todas as histórias que eu já ouvi, a quem me surpreendeu, o rei que deixou seu trono de ouro lá no céu, só por me amar, servo se fez. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós, o Filho de Deus. Sua glória para me resgatar, sacrifício se fez. Quero viver por tua graça, quero anunciar esse amor. Graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou.
pensou me salvou, graça real revelada na cruz. Hoje livre sou, graça real me trouxe o perdão, a esperança do meu coração. Graça real que mudou o meu ser, me fez renascer. Hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eis que a porta ele está a bater, não espere mais, não resista mais. Graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz. Hoje livre sou, graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz. Hoje livre sou, graça real, presente de Deus, mesmo sendo quem sou, me salvou. Graça real, revelada na cruz. Hoje livre sou, graça real, graça real, graça real, mudou o meu ser, me fez renascer. Meu querido irmão, meu querido amigo, o nosso desejo para cada um de vocês é que nenhum de nós sejamos atingidos por este vírus que está espalhado aí, que nenhum da sua família, nenhum dos seus amigos, que todos nós possamos sair ilesos, mas principalmente que nós possamos sair melhor do que quando nós entramos nela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedir ao Pai uma bênção especial sobre cada um que está agora assistindo essa programação. Pedir uma bênção especial sobre a família de cada um, sobre o lar de cada um, pelos amigos de cada um e por aqueles que também estão trabalhando, cuidando de pessoas, por aqueles que estão atendendo pessoas e por aqueles que não estão podendo assistir, aqueles que estão hospitalizados. Que tua mão possa vir sobre cada um, que tua bênção possa alcançar cada pessoa e que nós possamos sentir, ó Deus, a tua presença juntamente conosco, a tua presença em nossos lares e que nós, através do teu amor, da tua misericórdia, possamos ser pessoas melhores a partir desta quarentena que nós estamos vivendo. Abençoe a cada um de nós,